saudade de vocês, amores! Hoje na aula de matemática vamos continuar com o papo de instrumentos de medida. Para isso, trouxe aqui meu reforço para ser mais fácil para vocês explicando, mostrando, tá bom? Hoje nós vamos pegar o nosso livro e ir para a página 123. Já pega aí. A página 123 está falando sobre cada instrumento de medida. Está falando da fita métrica. A fita métrica é fita de costureira, é usada para medir o nosso corpo. Ou seja, tecidos que revestem o nosso corpo, tá? Depois está falando da régua. A régua é utilizada na escola. E depois está falando da trena. A trena é usada por pedreiros, carpinteiros e marceneiros, geralmente para medir os objetos deles de trabalho. E tem também um metro. Um metro eu não consegui achar para mostrar para vocês, mas tem a foto dele no livro. O metro de carpinteiro também é utilizado por pedreiros, carpinteiros e marceneiros, mas geralmente é menor do que a trena. Então a trena é maior. É maior. É maior. Agora vamos para a página 124, que eu vou ajudar vocês explicando os exercícios, porém, esses exercícios são valendo nota. Então, toda atenção, tá bom? Para fazer eles. Vamos lá. Página 124. Uma corrida de saco tem a distância de 50 metros. O professor fez uma linha para representar essa distância na pista de corrida com as marcações de 5 em 5 metros. Letra A. Complete a marcação do professor seguindo a sequência. Ou seja, já tenho 0 e já tenho 5. Você vai continuar pulando de 5 em 5. Ou seja, 0, 5, 10, até chegar lá no último, que é 50, que é uma corrida de 50 metros, tá? Beleza. Na letra B. Na imagem é possível ver a posição de Daniel. Ele disse que estava a 17 metros da linha de largada. O desenho está correto? Justifique a sua resposta. Você vai olhar o saquinho aí do Daniel, o que está de óculos. Ele está aonde está 17 metros? Você vai olhar para a imagem para saber se ele está ou não está e vai escrever aí, tá bom? Letra C. O desenho da menina indica a posição de Maria Flor. A quantos metros ela está da linha de largada? Ou seja, a quantos metros ela está lá do início até onde ela está? Em quantos metros ela está? A quantos metros ela está da linha de chegada? Então aí vai ter duas respostas. Em quantos metros ela está e quantos metros faltam para ela ganhar, tá? Aí vai ter duas respostas. Letra D. Utilizando a mesma pista de corrida, Andréa e Theo também decidiram competir. Andréa percorreu 24 metros. Faça um X aonde ela está. Então, lá na pista de corrida, da atividade lá de cima da pista de corrida, você vai marcar um X aonde indica 24 metros. Theo percorreu 30 metros. Faça um quadrinho mostrando onde ele está. Então, vai lá em cima de novo, onde está indicando 30 metros, e você vai desenhar um quadrado. Quantos metros faltam para que a Andréa finalize a corrida? Então, você vai ver onde está o X da Andréa e vai contar quantos metros que faltam até ela chegar na linha de chegada, que é 50. Ou seja, vai contar onde ela está e vai diminuir pelo total da corrida, que é 50. Vai pegar o 50 e diminuir aonde ela está para saber quanto que falta, tá? Quantos metros Theo está à frente de Andréa? Quantos metros Theo está à frente de Andréa? Ou seja, o Theo já está na frente. A gente quer saber quanto ele passou de Andréa. É a continha que você vai fazer. Vai pegar a distância do Theo e a distância da Andréa e vai diminuir para saber qual é a diferença, ok?
Agora nós vamos para a página 125. A página 125 está falando de milímetros. Milímetros são... Tem aqui na minha régua, peguei aqui minha régua. Tá vendo que de um número para o outro tem pequenos pontinhos, bem pequenininhos, ó. E entre um número e outro aqui, ó, 10, 11, 12, esses são os centímetros. 10, 11, 12 centímetros. Esses pontinhos menores aqui, entre um centímetro e outro, são chamados de milímetros. Esses milímetros servem para a gente medir coisas do tamanho de uma régua. Por exemplo, um lápis. Por exemplo, minha caneta. Deu para entender? Os milímetros a gente usa em coisas pequenas para saber o tamanho exato, tá? Então vamos lá. Na atividade abaixo você verá como usar os milímetros para medir. Complete as frases usando apenas uma vez os números 10, 100 e 1000. 1 metro tem, pontinho, pontinho, centímetros. 1 metro tem quantos centímetros mesmo? 100, que eu já falei várias vezes. 100 centímetros. 1 centímetro tem 10 milímetros. Entre 1 centímetro e outro, entre 1 centímetro e 2 centímetros, entre eles tem 10 milímetros. Sempre entre 1 centímetro e outro, tem 10 milímetros. Então, vamos lá. 1 metro tem 100 centímetros. 1 centímetro tem 10 milímetros. E 1 metro tem 1000 milímetros. Show? Então, vamos lá. Trace linhas com as seguintes medidas. 6 centímetros. Aí você vai usar a sua régua. Você vai pegar ela, vai botar ela aqui no zero. Ela tá aqui no zero. E eu vou traçar até os 6 centímetros. Eu vou traçar até aqui em cima do 6. Eu vou fazer uma linha aqui de 6 centímetros, do 0 até o 6. Beleza? Embaixo está pedindo 4 centímetros e 5 milímetros. A mesma coisa. Eu venho aqui até o 4 e eu vou contar aqui, depois do 4, 5 tracinhos, que vai indicar 5 milímetros. Então, 4 centímetros e 5 milímetros. Aí eu vou traçar a minha linha, tá? Embaixo, 8 centímetros e 8 milímetros. Mesma coisa. Eu começo no 0 a minha linha e vou até o 8. E aqui eu vou contar 8 pequenos tracinhos que indicam os milímetros. Para fazer 8 centímetros e 8 milímetros e eu traço a minha linha, tá? Agora vamos para a página 126. Está dizendo o seguinte. Um barbante de 2 metros em mãos formem duplas. Vocês vão confeccionar bandeirinhas. O professor vai entregar 3 folhas de papel colorido de tamanho A4. No caso, a gente vai usar o que a gente tem em casa. Eu não tenho barbante, mas eu tenho fitilha. Então, eu já tenho 2 metros de fitinha. Aqui, o meu papel colorido acabou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma folhinha de papel ofício e vou pintar ela, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. De cada folha será possível tirar 2 bandeirinhas. Então, em uma folha, eu consigo fazer 2 bandeirinhas, tá? O professor vai entregar 3 folhas. Deixa eu pegar aqui 3 folhas. Quase quebrei. O professor vai entregar 3 folhas de papel ofício. Então, ó. Eita. Não quer sair. Eita, não vai sair? Sai. 3 folhinhas de papel ofício. E em cada folha dá para fazer 2 bandeirinhas. Quantas bandeirinhas cada dupla irá conseguir fazer? E aí? Em uma folha dá para fazer 2. E aí? 2, 4, 6 bandeirinhas que a dupla vai conseguir fazer. Show? Letra B. Conte quantas duplas há na sala. No caso, você vai fazer em casa. Infelizmente, não dá para fazer em dupla, né? Vocês farão quantas bandeirinhas no total? Então, a gente vai pegar o total de alunos do terceiro ano, que é o total de 28 crianças.
tá? E de 28 crianças, cada um vai fazer 6 bandeirinhas. Se cada um vai fazer 6 bandeirinhas, então a gente vai fazer a continha. Que continha? 28 crianças vezes 6 bandeirinhas. Por que vezes 6? Porque 6 bandeirinhas é a quantidade que cada aluno vai fazer. Se a gente quer saber quantas bandeirinhas tem no total, a gente tem que pegar a quantidade de aluno e multiplicar pela quantidade de bandeirinha. Então aí a gente vai ter que fazer essa continha do 28 crianças vezes 6 bandeirinhas, beleza? Dobre a folha ao meio. Então aí é a hora de você pegar uma folhinha, tá? Vai dobrar a folhinha ao meio. Meça 10 centímetros de baixo para cima e 10 centímetros de cima para baixo. E marque uma linha. Ah, entendi. Então a gente vai marcar, vou pegar minha régua, o lápis, e vou marcar, vou medir, cadê? Ah, tá. Tá de cabeça para baixo. Vou marcar 10 centímetros. 10 centímetros de baixo para cima. E 10 centímetros de cima para baixo. Que dá aqui. E aqui, a gente vai recortar de uma parte para outra. Como é uma bandeirinha, a gente vai fazer inclinado, ó. Tá aqui meus 2 risquinhos, então eu vou fazer assim, eu vou cortar assim. Depois de colocar as duas partes, 10 centímetros de cima para baixo, marquei. 10 centímetros de baixo para cima, marquei. Vocês vão recortar, igual tá indicando na página, tá? Faça um desenho de como as bandeirinhas ficaram. Coloque as medidas de cada uma das partes. Então aí, você vai medir o tamanho da sua bandeirinha e vai colocar ela aí, tá? Vai desenhar como ficou a sua bandeirinha e do lado você vai colocar quantos centímetros ela tem, beleza? Agora na letra D. Agora pegue o barbante, conte 15 centímetros e cole a primeira bandeirinha. Então, eu vou pegar o meu fitilho, porque eu não tenho barbante. Vou colocar aqui bem no início da minha régua. E quando der 15 centímetros aqui, 15 centímetros aqui, eu vou colar minha primeira bandeirinha. Depois, conte um espaço de 10 centímetros e cole a outra. Aí eu vou colar ela aqui. Depois que eu colar ela, a partir dela eu vou colocar a régua e medir 10 centímetros. É onde eu vou colocar a outra. E assim a gente vai 10 centímetros de espaço entre uma e outra, para colar as 6 bandeirinhas, tá? Eu quero foto, tá? Então vamos lá. Lembrando que vale nota, tá? Então é para fazer. Faça isso sucessivamente. Quantas bandeirinhas você conseguiu colar? Já até dei a resposta. Para finalizar com a sua dupla, unam os barbantes e decorem a sala. Infelizmente, a gente não pode fazer isso por conta da pandemia, né? Mas tomara que isso acabe logo, pra gente estar junto, pra poder fazer muita bagunça, mas muita bagunça organizada. Bagunça onde a gente aprende brincando, tá? Então, vamos para a última página. Vamos para a página 127. Complete as frases a seguir. Letra A. 1 metro é o mesmo que... Quantos centímetros? 100. Letra B. Podemos dividir 1 metro em... Pontinho, pontinho. Partes de 10 centímetros. De quantas em quantas partes de 10 centímetros a gente chega a 100? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. De 10 em 10 a gente chegou a 100. Então, podemos dividir 1 metro em 10 partes de 10 centímetros. Vamos lá. Complete as frases a seguir com base no exemplo. 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Prestando atenção que 1 metro pode ser 1 m ou e 100 centímetros 100 cm, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho
Letra A. 20 centímetros. Para completar 1 metro faltam, lembrando que 1 metro equivale a 100. Então, 20 para chegar a 100 falta quanto? Vai colocar o resultado aqui e do lado vai colocar o cm. Não é um número puro, é um número e o cm do lado, centímetros, tá? Aqui tá perguntando centímetros, então a gente tem que responder centímetros, tá? Letra B. 80 centímetros para completar 1 metro. Faltam, então é 80 para chegar a 100. Sempre para chegar a 100, se a gente está falando de metro. Para chegar a 1 metro. Letra C. 38 centímetros para completar 1 metro. Faltam. Todas essas continhas é só pegar o 100, que 100 centímetros equivale a 1 metro, e vai fazer a continha de subtração. Pegar o 100 e diminuir pelo valor que está falando, para saber qual é a diferença para colocar aqui, ok? Número 3. Ligue as unidades de medida a seguir mais adequadas a cada situação de medida. Aí tem metro, centímetro e milímetro. E aí tem ocasiões em volta. A espessura de um fio de cabelo. Um fiozinho só. Como que a gente pode medir ele? A espessura, não é o tamanho dele, não. É a finura dele, a espessura dele. Metro, centímetro ou milímetro? A altura de um adulto. Metro, centímetro ou milímetro? A ponta de um lápis. A pontinha de um lápis. A largura da carteira da sua escola. Só lembrar da mesa que você usava na escola, tá? Comprimento de um terreno. A altura de um bebê. Vai botar a cachola para funcionar para responder as perguntas, tá bom? Se tiverem dúvidas, podem me chamar, tá? E lembrando, essas atividades valem nota. Então, quando terminarem, tira uma foto e manda para mim, tá bom? Um beijo para vocês!